sobre o espiritismo ou espiritualismo. Quero lembrar e agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade que o Ministério nos concede de poder compartilhar um material tão rico, um material que a gente tem estudado tanto tempo, tantos anos estudando. Eu comecei estudando essa matéria, eu acho que em 89 comecei a estudar isso, e isso, cada dia que eu estudava, mais eu tinha interesse. Li vários livros, Tácito Gama Leite Filho, a coleção completa, outros autores, Assembleia de Deus, Batistas, né? Até olha, eu li livro até dizendo que a Nova Vida era uma seita. Você acredita? Eu li muito livro. Esse autor, realmente, até hoje, eu tenho um rançozinho dele. Que nem naquela época eu achei um absurdo. Poxa vida, como é que fala uma coisa dessa, né? Mas, amados, vamos à nossa oração, pedir a Deus que abençoe esse momento? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua presença, por tu estares aqui, por ter a oportunidade de ministrar aqui a palavra. Eu te peço que tu possa abençoar, abrir nossa mente, nosso coração, que possamos aqui transmitir o conhecimento, não por vaidade, não por saber, mas por transmitir e nos alertar, Senhor Deus, por certos princípios que aparecem nessas entidades religiosas, que possamos estar atentos às seitas, às heresias que surgem diante de nós, e que possamos ter a sabedoria para responder com clareza em o nome de Jesus. Amém. Como eu falo sempre em todos os estudos, o nosso objetivo não é de forma alguma envergonhar ou trazer algum tipo de humilhação para o Espiritismo. O Espiritismo, ele é uma religião que é permitida pela Constituição. Toda religião é permitida, existe no artigo 5º, o direito de você ter uma religião, você escolher uma religião. E hoje nós vamos falar sobre as doutrinas, 10 crenças, doutrinas que o Espiritismo crê e propaga. Muito bem, a gente pode começar falando sobre o Espiritismo, tanto no Novo Testamento, quanto no Velho Testamento. A Bíblia, irmãos, ela não nega os fenômenos espirituais. Segundo aqui a nossa apostila, mas estabelece uma distinção clara entre a ação do Espírito Santo e as intervenções de espíritos enganadores ou práticas de ocultismo. Então, só existem 2 tipos de espíritos que falam com o homem: o Espírito Santo e os espíritos enganadores. Hoje em dia está muito em moda, né? E estão dizendo que o governo americano vai revelar os OVNIs. Já tem foto possíveis dos OVNIs, dos tipos. Tem os que são lagartos, tem os que são que são aqueles mais bonitos, né? São aqueles dinamarqueses, né? Tem aqueles outros que são os inseptoides. E tem o outro tipo que eu estou tentando lembrar aqui, que são aqueles cabeçudos, né? Que são igual aqueles que são chamados os ETs de Varginha, né? O ET de Varginha. Irmãos, se aparecer um ET, levante a mão, expulse, porque é demônio, irmãos. Todo tipo de aparição, que eu não duvido, eu sempre falei isso, o pessoal ficava meio assustado comigo. Todo tipo de aparição que você possa ter visto na roça, lá no interior do interior, onde você foi, você viu alguma coisa, amado irmão, ou é manifestação do Espírito Santo, ou é manifestação de Deus, do demônio. Porque se aparecer alguém na sua frente, travestido de um ET, é um demônio, porque a Bíblia diz que o diabo se transfigura até mesmo em anjo de luz. Então ele tem, podemos dizer, a capacidade de ser transmórfico. Ele pode se tornar quem ele quiser, a imagem que ele quiser. Então ele pode ser esses ETs aí que aparecem. Então, quero dizer para vocês que só existem 2 tipos de espíritos atuantes na Terra.
o Espírito Santo, o Espírito de Deus, os anjos do Senhor, os arcanjos, querubins, são seres espirituais que estão no céu, que agem a favor do homem, os arcanjos, os anjos, os querubins, que são seres espirituais. E existem os demônios, que se transformam em anjo de luz. Eles podem se tornar aparente de qualquer pessoa, na aparência de qualquer pessoa. Então aqui, a gente vê, no Antigo Testamento, algumas manifestações ocultas que ali estão, né? Ali na história do rei Saul, nós vamos falar mais sobre isso, né? Nós vemos também a magia no Êxodo, quando os magos do Egito, né, desafiaram Moisés, quando Moisés jogou a vara, virou uma cobra, e os feiticeiros jogaram a vara, e elas se transformaram também em serpente. Amados irmãos, o nome desses homens chamavam Janes e Jambres. Eles eram feiticeiros de Moisés, e ali o ocultismo já existia naquela época. No Novo Testamento, a gente pode ver a possessão do endemoniado gadareno, em que entrava um demônio no corpo do endemoniado gadareno, e a Bíblia diz que Jesus mandou os espíritos dos demônios irem para os porcos, e muitos porqueiros, não é, perderam muitos pernis naquela noite, naquele momento. O espírito de adivinhação de Filipos, Paulo confrontou a Ptonisa, não é? E que deixou claro esse espírito que já existia. O espírito de adivinhação, ele não era um dom de Deus, era o contato com mortos, mas uma ocupação espiritual com a qual a jovem precisava de libertação. Também Jesus identifica espíritos de enfermidades, não é? Que está ali em Lucas 13, versículo 11 a 16. E aí a gente pode falar da pré-história do espiritismo moderno. Porque, veja bem, o espiritismo, ou a prática do espiritismo, sempre existiu. Quem foi o primeiro médium? Quem pode dizer quem foi o primeiro médium? Quem foi o primeiro a receber um demônio no seu corpo? Tempo. Primeiro médium. Vamos ver quem acerta aí. Quem? Cristóvão Colombo não. Falaram ali Cristóvão Colombo. Oi? Não. Primeiro citado na Bíblia. Está na Bíblia. O primeiro médium. Primeiro médium da humanidade. Está na Bíblia. Primeiro médium da humanidade. Não. Caim não ficou endemoniado. Ele sabia o que estava fazendo. Quem? Não. Saul também ficou endemoniado, mas não foi o primeiro. Fala, Tadeu. A cobra, a serpente. Exatamente, a serpente foi o primeiro médium. Dentro do conceito do espiritismo, a serpente foi o primeiro médium. Porque Satanás, a Bíblia diz que Satanás entrou na cobra e a cobra falou. Talvez até, existem teólogos que acreditam que os animais falavam. Mas até a gente chegar a essa conclusão, a realidade é que a serpente foi a primeiro médium. E aí, meus irmãos, depois disso, em 1688, figuras importantes prepararam o terreno intelectual místico dentro do próprio seio do protestantismo. Lembra que eu falei para vocês? Todas as religiões que a gente está estudando hoje, todas elas surgiram do cristianismo de alguma forma. Obviamente o catolicismo surgiu do cristianismo e o espiritismo, olha aqui que interessante. 1688, o cientista sueco com raízes luteranas afirmou ter se tornado vidente e comunicador com o mundo espiritual, mesclando sua base cristã com visões místicas. Em 1826, Andrew Jackson Davis, conhecido como profeta da nova revelação, Davis cresceu em ambiente protestante nos Estados Unidos. Relatou visões que antecipavam a estrutura do espiritualismo americano. Irmãos, vocês percebem que o espiritualismo ele veio antes de Allan Kardec? Antes de eu chamo de Rivotril. Rivotril, não é? Ele, antes dele, irmãos. Hippolyte, Rivotril, Hippolyte, é francês, eu sou ruim em francês.
Mas eu quero dizer para você, antes dele, esses dois já estavam experimentando situações que eles não entendiam. E aí, em 1848, foi o marco. E aí eu não vou ler, porque essa história é interessante de contar sem ler, para a gente falar mais ou menos dentro do que a gente tem o conhecimento. Essas irmãs, que eram metodistas, irmãos, elas moravam em Hydesville, em Nova York. Raízes metodistas. Eram metodistas, elas eram crentes. Moravam na sua casa, com sua família, seu pai, sua mãe. E aí, amados irmãos, cadê as irmãs fotos? Ai, levei até um susto. Está aqui as irmãs fotos. Essas mulheres, elas começam a ouvir em casa batidas embaixo da mesa, pancadas embaixo da mesa da cozinha, e elas foram ali naquele local, olharam, viram, não tinha ninguém, e elas, de novo, de madrugada, ouviam as batidas, e elas viram que não tinha ninguém, e aí uma delas gritou e falou assim: és um espírito? Aí, o demônio, e ela disse: se és o espírito, bata 2 vezes, ou 3 vezes, não sei quantas. Mas, de alguma forma, elas criaram uma espécie de um código Morse do além, em que elas começaram a se comunicar com esse suposto espírito. E elas começaram a brincar. Sabe aquela brincadeira do copo? Tem a brincadeira do copo, tem aquele o Ouija, né? Que é o tabuleiro Ouija, né? Que eles brincam com aquilo. O americano brinca muito com aquilo. Você não tem noção de como aquilo é demoníaco. E elas começaram a se comunicar com esse suposto homem que havia morrido, e eles descobriram, como diz aqui, era o senhor Mr. Splickfoot, senhor Pé Rachado. Kate Fox, 11 anos, desafiou a entidade, chamando-a pelo apelido de diabo da época. A resposta inteligente da entidade às batidas provou que havia uma consciência por trás dos ruídos. O que ela conseguiu saber com as batidas que elas começaram a codificar e entender teoricamente o que ele queria dizer? Que ele teria sido um homem que teria morado naquela casa, e ele teria sido assassinado naquela casa. E que o seu corpo foi enterrado no porão da casa. Olha isso tudo com batidas. Aquilo foi um fenômeno ali, a casa delas virou um fenômeno. Elas abandonaram a igreja, deixaram a igreja, o pastor as renegou, a igreja a renegou, e elas descobriram, um tempo depois, a polícia foi lá, elas insistiram tanto com a ida da polícia, cavaram lá no porão e realmente encontraram ossadas, que elas diziam ser ossadas daquele homem. E aí, aparentemente, estava se encaixando todas as coisas. Isso em 1848. E aí, esse fenômeno, ele se tornou mundial. Aquela casa virou um centro de encontro dessas pessoas que estavam buscando respostas nos mortos. Eles buscavam as informações sobre vidas passadas e almas nos mortos. Esse fenômeno atravessou o Oceano Atlântico e foi parar lá na Inglaterra, onde também estavam acontecendo fenômenos em 1850, fenômenos das mesas girantes. Porque as mesas, igual uma mesinha como essa, até muito parecida, elas levantavam, flutuariam e dançavam no ar. E as pessoas iam para o teatro mostrar algumas coisas eram fraude, algumas eram realmente demônios que agiam naquilo. E esse fenômeno viajou a Europa toda. E o Hippolyte, o senhor Hippolyte, mais conhecido como Allan Kardec, começou a ter curiosidade, começou a estudar essas. Só que o nome dele é Hippolyte Léon Denisard. Ele era um pesquisador. E ele passou a se chamar de Allan Kardec porque ele disse que ele era uma reencarnação de um capitão, um homem muito importante. Pode voltar, é esse mesmo. Ele era
a reencarnação de um capitão, de um poeta do passado muito importante. Já percebeu que essas encarnações aqui, eu quero deixar uma brincadeira aqui. Ninguém é mendigo, já percebeu? Ninguém é pedreiro, ninguém é gari. Eu era um gari no passado. Não, eu era uma princesa da Escócia. Não tem ninguém pobre, já percebeu isso? E ele falou, eu sou o Allan Kardec. E aí ele começou a escrever, ele começou a frequentar esses locais onde esses fenômenos ocultos estavam acontecendo. Ele ia visitar uma casa, ele foi, inclusive, parece que nos Estados Unidos, na casa das irmãs Fox, e começou a anotar. E ele começou a receber os espíritos começavam a dar para ele as informações, teoricamente, e ele escreveu o seu primeiro livro, o livro dos Espíritos, que essa é a cópia original do livro dos Espíritos, não é a foto, né, da cópia. Livro dos Espíritos. O que é o livro dos Espíritos? O livro dos Espíritos são, teoricamente, né, sempre falo teoricamente, né, os espíritos que estão falando sobre a vida espiritual, como é que é o além. Toda a doutrina espírita, apesar do espírita dizer que não é religião, mas toda a doutrina, toda a crença espírita é com base nesses dois livros. O livro dos espíritos, dos quais os espíritos teriam soprado no ouvido de Allan Kardec e de outras pessoas, e que ele fez pesquisa viajando o mundo todo, anotando essas experiências, e esses livros têm essas supostas experiências de espíritos que estavam dando ali, falando sobre o além, falando sobre as doutrinas, o que eles creem, em geral, que a gente vai ver à frente. Então, o primeiro livro são os espíritos que falam. O segundo livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Segundo aqui nossa apostila, ele diz, Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, a base moral que reinterpreta os ensinos de Cristo. Esse é o ponto de maior divergência, pois substitui a suficiência do sacrifício de Cristo pelo esforço evolutivo da reencarnação. Então, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, eles explicam a Bíblia segundo o parecer dos supostos espíritos. Quando você viu aquele espírito de Samuel subir, olha, eles começam a explicar. Olha, João Batista, na verdade, ele é Elias, reencarnado. Olha, Jesus, ele tinha aquele poder de curar. Jesus, ele tinha o poder. Por quê? Porque ele era um médium. Então, este livro, esse segundo livro, ele apresenta esse conceito. Ele tenta interpretar a Bíblia segundo o que os espíritos falavam no ouvido, tanto de Kardec quanto dos médiuns que naquela época tinham. E existe aí, no Brasil, os espíritas mais conhecidos, que é o Bezerra de Menezes, né, chamado Kardec brasileiro, médico político, que deu tom de caridade e assistência social do movimento. Esse é o primeiro. Então, tem sempre aí um centro, Bezerra de Menezes, Associação Espírita Bezerra de Menezes. Ele é muito importante dentro do espiritismo. Chico Xavier, o conhecidíssimo, né? O maior fenômeno mediúnico do país. Ele faz a psicografia. Ele trazia milhares de pessoas lá em Ubá. Eu acho que é Ubá, lá em Minas Gerais. E ele... O suposto espírito falava no ouvido dele, a gente sabe quem é, falava no ouvido dele e ele escrevendo para as pessoas. A mãe ia lá, meu filho morreu de um acidente de carro e eu quero saber como é que ele está, como é que foi o acidente. Inclusive a polícia utilizou Chico Xavier para descobrir crimes, possíveis crimes. Inclusive, em 60 e poucos, ele foi para um programa muito famoso em São Paulo, e ali ele fez, ali teve uma roda, tipo uma roda viva, né? Em que os repórteres questionavam ele. Ele ficou muito famoso, né? Ele foi para... mas ele tudo dizia, ele afirmava, né, que ele não fazia nada, não cobrava nada. Escreveu milhares de livros, né? José Arigó, ele fazia cirurgias espirituais na cidade de Congonhas.
Eu estive na cidade de Congonhas ano passado. Aí, se vocês quiserem, a gente vai ter uma parte aqui, a gente leva na casa do Zé. Eu gosto. Não, obrigado. Eu vou ficar só por aqui mesmo. Tá bom isso aqui. E aí ele fazia cirurgia espiritual. Pegava uma faca de cozinha, né? E lá o rapaz tinha um problema de olho, ele ia lá e enfiava a faca de cozinha no olho do cara e pseudamente curava ele, né, irmãos? Ione Amaral Pereira, também muito conhecida, sua obra Memórias de um Suicida, é um livro muito famoso dela. E Divaldo Franco, que morreu recentemente, ano passado, que foi o último grande, vamos dizer assim, líder espiritualista do movimento espírita. As irmãs Fox tiveram um desfecho triste. Depois descobriram que muitas coisas que elas faziam eram uma armação. Em 1888, Meg chegou a declarar que as batidas eram fraudes instaladas com as articulações dos pés, embora tenha se retratado depois sobre alegação de desespero financeiro. Morreram na miséria. Morreram na miséria, irmãos. E, infelizmente, o diabo faz na vida das pessoas. Agora vamos às 10 doutrinas refutadas, crenças refutadas. A principal crença do Espiritismo é a reencarnação. A reencarnação é diferente da ressurreição. A Bíblia Sagrada fala da ressurreição. A ressurreição, né, existem vários trechos da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em que as pessoas ressuscitaram. Jesus ressuscitou. Houve ressuscitados na Bíblia. Isso está ali. A Bíblia nunca falou de reencarnação. A ressurreição é você voltar à vida no seu próprio corpo. A reencarnação é um processo que está aqui desenhado. É uma criança, ela vai crescer, vai se desenvolver, vai morrer. O espírita chama isso de desencarnar. Vai desencarnar, vai tornar um perispírito, uma pessoa espiritual novamente, e vai se tornar uma outra pessoa, e o ciclo da reencarnação. É o que eles creem. Isto é, se você for ver a reencarnação mais antiga, você vai ter até a possibilidade de você ter sido um grilo no passado. Você ter sido uma pedra, não, uma joaninha no passado. Não é? É o que alguns dos egípcios criam. Que você podia voltar, né? Também os indianos, né? Também creem nisso. Então, é muito perigoso. Aqui eles dizem, isso aqui eu não inventei, isso aqui são eles que dizem, isso aqui eu peguei de livros dele, da Sociedade Espírita, dizendo assim: a reencarnação é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo novamente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. Então, ele está dando argumento com base no que eu falei aqui. Mas olha só, irmãos, o que a Bíblia diz aqui em Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então se morre apenas uma vez. Jesus garante ao ladrão a entrada no paraíso no mesmo dia, sem a necessidade de novas reencarnações. Jesus respondeu: em verdade vos digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então não há reencarnação nenhuma. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é como o testemunho de Jeová fala, ele bota a vírgula no lugar errado. Na próxima aula você vai ver que é muito interessante. Ele usa a vírgula para fazer heresia. Semana que vem vocês vão ver isso nesse versículo. Davi conhece que ele irá ao filho falecido, mas o filho não voltará a este mundo. 2 Samuel 12, 23 diz: mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Está em 2 Samuel 12, 23. Não esqueça do caso do Lázaro, do rico Lázaro. Olha o que diz aqui em Lucas 16. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer,
mesmo que ressuscitem alguém dentre os mortos. Ele disse, até mesmo ressurreição que eu faço, até isso eu não permito que ele volte. Então, não há como voltar. Segundo, mediunidade. A mediunidade para o espírita é uma pessoa que tem uma capacidade especial, não é? Uma capacidade especial de receber um espírito em seu corpo e transmitir uma informação. Então, Chico Xavier, ele seria um médium que recebia informações de um homem chamado Emanuel. Não é o nosso Emanuel, não é o Deus conosco, é um demônio, é um espírito chamado Emanuel com 2 M's. Esse suposto espírito falava no ouvido de Chico Xavier e ele anotava as coisas. Muitos livros dele vai estar lá escrito e psicografado pelo espírito Emanuel. Então, isso é a pessoa que é o médium. Aqui está em Deuteronômio 18, 10, 12. Que não exista entre vós ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício. Número 1. Número 2. Que seja adivinho. Número 3. Prognosticador. Aquele que vê o futuro. Número 4, né? Agoureiro. Lança maldição. Agouro. Feiticeiro. Encantador. Necromante. Necromante é que fala com os mortos. Praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos. Está aqui, é claro, está na Bíblia, Deuteronômio. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vós. Já existia essa prática. E um detalhe, no Antigo Testamento, se fosse pego fazendo isso, morte. Hoje não. Hoje, se é pego fazendo isso, evangelho, oração, libertação e salvação. Amém? Não podemos esquecer. Eu sempre falo, quando eu dou um estudo sobre homossexualidade, homossexualismo, seja o nome, eu sempre falo, nunca leia os textos do Antigo Testamento como base para argumentar contra eles, porque lá era o homossexual não deixará viver. Então, se você for falar isso, ele vai dizer, a Bíblia diz que é para matar. Da mesma forma, a Bíblia diz que os feiticeiros iam ser mortos. Hoje em dia não é isso, tá, irmãos? É para orar, para respeitar, até porque a religião, artigo 5º da religião, da Constituição, permite que qualquer um tenha a religião que queira. Mas nós estamos aqui para trazer esclarecimento da Bíblia Sagrada. Amém? Continuando. Depois da mediunidade, nós temos outra doutrina deles, que é a causa e efeito. Eles dizem, toda falta cometida, todo mal feito é uma dívida contraída que deve ser paga. Por isso que existe aquela frase, né? Aqui se faz, aqui se... Aqui se faz, aqui se... Não fale mais essa frase é espírita. Outra coisa, tudo é força, só Deus é poder. Frase espírita. É uma dívida contraída e deve ser paga. Se não for nessa existência celular, nas seguintes encarnações. Então, aqui tem a árvore, né, que planta e que você vai colher mesmo que seja na outra vida. Aí a pessoa fala, por que aquela pessoa nasceu aleijada? Por que aquele homem nasceu cego? Ou por que aquele homem aquela criança, né? Eu estava falando com o Rafael que eu sigo um garoto de 2 anos que toca bateria que você fica assim. Os espíritas dizem que aquele ali, na verdade, é que ele era um baterista no passado e que morreu e que reencarnou no corpo desta criança. E por isso que ele toca assim. Isto é, ele acaba jogando no lixo o talento humano, a inspiração, a capacidade de... Hoje aqui tem criança que está quase falando, né, gente? As crianças antigamente, eu, sei lá, com 6 meses, meu pai pode dizer, com 6 meses eu ainda estava chupando pedaço de tijolo. Hoje, com criança com 6 meses, está quase falando papai e mamãe. Está tudo muito adiantado. Mas para o espírita isso aí tem explicação. Para o espírita isso
tem porquê, né? Se eu não me engano, foi o Beethoven, com 13 anos já tinha escrito uma sinfonia. Ou a sinfonia, ou uma obra, vamos dizer assim. Não, é porque o Beethoven, no passado, ele foi um grande músico. Entende? Então, é assim que explica a autoexpiação. E tem a coisa negativa. Ele nasceu cego, é porque no passado ele fez maldade a um cego. Ele nasceu sem uma perna, ou nasceu com um defeito congênito, é porque no passado ele fez maldade para uma pessoa. Então, essa é a lei da causa e efeito, da expiação. Mas olha o que diz a Bíblia em Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, aleluia. Esmagado por causa das nossas iniquidades, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, glória a Deus. Eu não estou devendo nada, porque Jesus Cristo purificou de todo pecado. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Então você não tem nada disso. A pessoa nascer com um problema congênito, nós vamos orar para que Deus cure. Se não, Deus não curar, Deus é Deus, continua sendo Deus, não importa, Deus é soberano. Número 4, pluralidade dos mundos habitados. Eles acreditam que existem outros planetas. Ficou bonito isso aí? Por isso que o espírito acredita em ET. Entendeu? Tem os desenhos aí que a Disney coloca. Em 91, se eu não me engano, teve o filme Ghost. É tudo espírita, é tudo divulgação do espiritismo. Tem uma pesquisa que eu fiz que aumentou em grande quantidade a busca por entidades espiritualistas quando passou o filme Ghost, em algum lugar do passado. O Demi Moore, e tem gente que nem sabe desse filme, né? O filme é tão antigo. Aí você vem a Disney, vem fazer o filme, né? A Disney fez um filme, né? Espírita, né? O cara que era músico de jazz, eu nem sei o nome do desenho. Soul é a alma, né? Soul. Então, fizeram lá um desenho para as crianças verem, que lindo, eu vou morrer, vou virar aquela coisinha fofa, né? É sempre fofinho, né? Já percebeu? Dragão é sempre fofinho, demônio é fofinho, é bonitinho, né? Dá vontade de apertar, não é? Tem uns demônios aí que são roxos, então, é sempre assim. Mas o quê? Para divulgar. Então eles creem, eles dizem, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem da terra está longe de ser, como acredita o primeiro, inteligência em bondade e em perfeição. Então, eu não estou falando do anjo, irmãos. Porque eu creio que exista um local onde os anjos estão, onde estão os querubins, não é? Onde está o arcanjo, onde estão os seres espirituais que dão glória a Deus, no trono do Senhor. Eu creio, mas aqui não, aqui está falando de homens. Assim como os mormons, você vai ver na outra aula, os mormons acreditam no mundo celestial, terrestrial, e outros planetas, que você vai para os outros planetas, serão povoados. E aqui a Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Colossenses 1,16, pois nele o Senhor foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Isso a gente até estudou aqui com o bispo, não foi? Jesus é apenas um guia, um modelo. Eles dizem qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir como guia e modelo. Jesus. Para eles, Jesus não é o Filho de Deus. Para eles, Jesus não é Deus. Para eles, Jesus não faz parte da Trindade. Mas para eles, Jesus é um médium mais potente, mais poderoso que veio à Terra
E eles acabam diminuindo o poder de Deus, o poder de Jesus. Mas a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, João 1:1. Agora, a salvação pelas obras, você vê que o Espírito ele faz muita caridade. Né? Se você parar no domingo aqui na Tijuca, aparece um montão de gente para o carro, já percebeu? Para o carro e dá uma marmita para um morador de rua, né? Ou ajuda de alguma forma. As entidades espíritas, né? Elas fazem muitas caridades, dão muitas cestas básicas, né? Eles fazem muita. O próprio Chico Xavier, né? Ele recebia pessoas na sua casa, né? Ali em Ubá, e ele distribuía comida para os pobres. Então, eles têm essa prática, né? E aquele ali em cima é o Emmanuel. Teoricamente, né? Emmanuel. A salvação é um dom gratuito mediante a fé para que ninguém se glorie. Deus não nos salvou por obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia. O homem não é salvo pelas obras da lei, pelo que ele faz. Então eles acham que fazendo essas bondades, fazendo essa caridade, eles vão ter benefícios na sua nova vida. Por quê, irmãos? Quem teve a oportunidade de ver aquele filme, eu vi e eu passei para os meus alunos no seminário, na época eu estava dando aula no seminário, aquele filme Nosso Lar. O filme Nosso Lar tem uma cena que é num planeta. E quem assistiu na década de 90, né, a novela A Viagem, né, e teve agora a reprise aí, tem lá o Vale dos... Isso tudo está na doutrina espírita. Isso tudo é divulgação do espiritismo. Esses filmes, o próprio filme do Chico Xavier, que existe, e eu passei para meus alunos do seminário, e dei aula para eles, assistindo o filme e dando aula. A gente assistia o filme e eu dava aula, explicando as coisas. Teve até uma hora que expulsou um demônio lá, um espírito lá, que ele falou que era um espírito obsessor, uma Bíblia bateu no demônio, e o demônio saiu. Só Jesus, meu irmão. Vamos lá. Virando aqui a nossa página, nós temos o próximo. Negação do inferno. Olha o que eles dizem. Não há, pois, penas eternas no sentido absoluto da palavra. O espírito só sofre enquanto persiste no mal. O sofrimento cessa com o arrependimento. Então, eles não acreditam no inferno. Eles acreditam na Bíblia, irmãos. Eles utilizam a Bíblia no que interessa a eles. Algum interesse que não vá de encontro ao que eles creem. Quando algo vai de encontro ao que eles creem, falam, não, mas isso aí é falta de interpretação. Não foi isso que a Bíblia quis dizer. Entende? Então eles têm, no centro deles, eu nunca fui espírita, então eu não posso dizer como experiência própria, tá? Mas na mesa, no centro, mesa branca, né? Eles têm ali a Bíblia, eles têm um livro sagrado, e eles leem a Bíblia, mas eles leem com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui a Bíblia diz, com certeza, em Mateus 25:46, eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. E esse versículo aqui, que é inclusive um versículo que na Bíblia dos Testemunhos de Jeová foi apagado, eles apagaram esse versículo na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9:48. Isso mostra que o inferno ele é real, ele é físico, ele destrói o corpo do homem que é lançado no lago de fogo, onde estão o diabo e os seus anjos. Apocalipse 20:10. O diabo que os enganara foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se achava a besta, o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. É a Bíblia que está falando isso. Inferno existe, e ele é para todos aqueles que rejeitam Deus. Continuando aqui, aí eles falam que João Batista é Elias. Está escrito ali em O Evangelho segundo o Espiritismo, página 59, edição 258, editor, Instituto dos Espíritos. Eles dizem, João Batista era Elias. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então, para o espírita, João Batista, ele era a reencarnação de Elias. O que a Bíblia diz em Lucas 1:17? Que ele iria diante do Senhor no espírito e poder de Elias. E aí o que eles fazem? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica que, na verdade, esse é o texto que embasa. Ó, está aqui, está na Bíblia.
que ele é, mas a Bíblia diz que ele vinha no espírito e no poder de Elias. Esse texto não está dizendo que era o espírito de Elias. Ele está dizendo assim, ó, eu vou no mesmo espírito, eu vou no mesmo ministério. Se você for estudar sobre Elias e João Batista, você vai ver similaridades. Vestiam roupas diferentes, comiam comidas que nem todo mundo comia. Não é? Foram usados por Deus de formas espantosas, pregaram para homens poderosos, não é? Então tem muita similaridade, por isso que ele diz, no espírito e poder de Elias, preparando um povo bem disposto. Isso não significa que João fosse Elias na sua reencarnação. Os judeus criam que João Batista fosse Elias ressuscitado, não reencarnado. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido. Irmãos, tem também um versículo que Elias fala assim, que João Batista fala, eu não sou Elias. É claro. Ele fala claramente. E outra coisa, no Monte da Transfiguração, quando Jesus viu Moisés e Elias, por que Jesus não falou, primo? Quando ele apareceu. A Bíblia não diz que Jesus viu Moisés e Elias? Por que Jesus falou assim, João Batista, o que você não está fazendo aqui? Se ele era a reencarnação de Jesus, de Elias. Porque, segundo a própria doutrina espírita, a pessoa que desencarna e retorna, ou aparece para alguém, ela aparece na sua imagem do último espírito que ela desencarnou. Então, se Moisés e Elias apareceram para Jesus, quem deveria ter aparecido para Jesus? Moisés e João Batista. Até dentro da doutrina deles, se eles quisessem argumentar, está furado esse roteiro. Por quê? Porque não é. Se João Batista fosse Elias, no momento da transfiguração de Cristo, teriam aparecido Moisés e João, que já era morto também. E até porque, mais um argumento, Elias morreu. Onde foi enterrado Elias? Ele não morreu. Espiritismo é para quem morre, desencarna. Número 9, consulta os mortos. Eles dizem, o livro instrui sobre a postura moral, o respeito e a seriedade exigidos ao chamar o espírito para dialogar. Eles dialogam com o espírito. Eles dizem, qual o objetivo das aparições dos entes queridos? Consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existe e estão perto delas, dar conselhos e, algumas vezes, pedir para si mesmo assistência. Então, eles acreditam que um espírito está ali e ele pode ajudar de alguma forma. A Bíblia ela é tão clara, ela é tão visível. Aqui, em Deuteronômio 18, 10 e 11, é até forte. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo, que era um procedimento que eles faziam, o pessoal dos outros deuses, o seu filho ou sua filha, nem adivinhador. Então, o Espiritismo, né, uma das linhas do Espiritismo é a cartomancia, que é a leitura do futuro com as cartas. Tá? Tem também a leitura do futuro em borra de café. Tem também hidromancia, que é na água. Tem também a quiromancia, que é escrevendo. Que é a adivinhação. Tudo isso é adivinhação. Tem prognosticador. Então, nova era é astrologia. Não é astronomia. Se você quer estudar astronomia, ser um astrofísico, que Deus te abençoe, que você seja um grande astrofísico. Mas se você quer ser um astrólogo, está repreendido, amarrado, eu vou botar a mão na sua cabeça. Não, então, crente não faz mapa astral, tá bom, irmãos? Eu tinha um professor que o Bispo Lutero conheceu, que também foi professor do Bispo Lutero, de seminário. Ele me deu aula, eu não sei se ele estudou com o Bispo Lutero ou foi professor dele. Professor Zenon Roisen. Você conheceu o Zenon? Professor Zenon Roisen, ele era neto de judeu, igual o nosso pastor Israel. O avô dele tinha sido, como é que chama?
que é o pastor lá dos judeus, como é que é o rabino, ele era o rabino. Aí ele falava sempre, ele era muito engraçado, e ele falava exatamente sobre isso, sobre, você lê horóscopo, né? Aí o rapaz falava assim, hoje o horóscopo está dizendo, né, que eu vou ficar rico. Aí ele chegou no ônibus e falou assim, quem nasceu em dezembro? Aí o pessoal, então vocês todos vão ficar ricos. Então, tem essas histórias assim meio doidas. Então, é meio sem sentido. Consulta os mortos. Então, a proibição divina de se consultar os mortos não prova que existe a comunicação com os vivos, com os mortos. Prova apenas que há uma tentativa de comunicação na prática de tais consultas aos mortos. Isto é, há tentativa, a pessoa vai lá, pede para consultar os mortos. Satanás vem, se transfigura em anjo de luz, como diz a Bíblia, se transfigura na mulher, na mãe, no pai, no filho que morreu, num acidente, e vai falar tudo, irmãos. Fala com a voz, lembra de coisas porque Satanás ele está, meus irmãos, ao derredor. Então ele sabe o que você falou ontem, ele não sabe o que você pensou. Quando você for expulsar um demônio, para você saber se ele ainda está no corpo da pessoa, você manda ele falar, Jesus Cristo é o Senhor, você vai ver se ele vai falar. Aí está ainda aí, tem ainda um resquício aí. Se o camarada não falar Jesus Cristo é o Senhor, eu fico sempre atento aqui. Quando faz a oração de apelo aqui, eu fico prestando atenção se ele vai falar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque muitas vezes a pessoa vem na frente e ela está endemoniada. Então tem que ficar ligado, irmãos. Muito sério isso. Vamos lá. E por último, caramba, terminei? Por último, negam a existência do diabo como pessoa. Isso é importante, teria um estudo só para isso, um estudo de 2 horas só para isso. Olha só, Kardec pergunta, há demônios no sentido que se dá essa palavra? Resposta dos espíritos. Os espíritos responderam para ele. Se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus. E seria Deus justo e bom se tivesse criado seres voltados eternamente ao mal ou à infelicidade? Aqui está dizendo, mas Deus criou o demônio? Se há demônios, eles não são senão espíritos imperfeitos, que se revoltam contra Deus. São aqueles que vai chamar de demônios, porque o Espiritismo demonstra que os demônios não são seres de uma criação à parte, mas espíritos que ainda são imperfeitos. Então, o demônio, na verdade, são pessoas que morreram, que estão desencarnadas, estão revoltadas, mas, na verdade, não é demônio. São pessoas, são seres humanos que no passado viveram na Terra, mas eles são revoltados. Então, quando eles entram no corpo de uma pessoa, você fala que é demônio, mas não é demônio, é uma pessoa que morreu no passado. E ela é revoltada. E para eles, demônio também é um conceito, não é uma pessoa. Mas a Bíblia atribui o demônio não a um conceito. Uma mera força abstrata, uma alegoria do mal. Eles creem que não possui mente, nem sentimento, nem personalidade. A Bíblia comprova com 3 elementos básicos. Satanás tem intelecto, ele cria estratégias e engana. Então, ele não é um conceito, ele é uma pessoa, ele tem personalidade. Ele tem emoção, manifesta o seu orgulho, ele tem vontade própria, escolhe entre agir e tentar. Então ele não é uma força impessoal. Mateus 4, 1 e 3 diz, Jesus foi levado ao espírito do deserto para ser tentado pelo diabo. O tentador aproximou-se dele e disse... Então, irmãos, não é um conceito, não é uma ideia, não é uma pessoa. Diálogo nas regiões celestiais. O livro de Jó apresenta Satanás agindo individualmente como um acusador em uma assembleia real. O texto mostra Satanás respondendo por suas próprias ações, prestando contas a Deus, demonstrando sentimento como cinismo, argumentando racionalmente sobre limites de Deus. Ele tem todo um diálogo com Deus ali. Irmãos, não é um conceito, não é uma pessoa que morreu, é um ser espiritual que desobedeceu a Deus, se desviou dos caminhos de Deus. Este é Satanás. E ele é real. E dizem por aí que a maior mentira contada
sobre o diabo é que ele não existe. Esta é uma realidade. Para finalizar, eu vou falar aqui de 10 entidades religiosas que utilizam práticas espiritualistas ou são espíritas. Se você conhecer, você vai assim, ó, eu conheço. Já ouviu falar da LBV? Tão legal, eles ajudam, ajude. Às vezes me ligam. Quer ajudar? Eu falei, não, eu ajudo na minha igreja. Eu dou oferta na minha igreja. Obrigado, Deus te abençoe. E é igual uma igreja, viu? Como é que é? É igual uma igreja. Você vai lá, tem cadeira, tem um púlpito, tem um Jesus, né? O fundador Alziro Zaru, Paiva Neto, né? Tem eles têm estudos, eles têm pregadores, igual uma igreja, gente. Mas é espiritismo, disfarçado, de igual a igreja. Comunidade Druxa, ela é lá do Oriente Médio, possui uma crença fervorosa na reencarnação. A Umbanda que surgiu no Rio de Janeiro. Qual a diferença da Umbanda para o Candomblé? Umbanda nasceu aqui no Rio de Janeiro. 99% de umbandistas são brancos. Pode pesquisar no Google depois. Sabe onde a Umbanda mais cresceu? Sabe onde é o maior número de centros de Umbanda do Brasil? Onde? Rio Grande do Sul? Não, isso é absurdo. Onde? Bahia? Será que é Bahia? Tem cara, né? Não dizem que é a terra de todos os santos? Rio Grande do Sul. Descendentes de alemão, polonês, italiano, português. O maior número de centros espíritas do Brasil fica no Rio Grande do Sul. O pessoal acha, não, porque é religião de matriz africana. Tem quase, quer dizer, não tem, no caso é Umbanda, né? Candomblé nasceu na Bahia, desenvolveu-se no século XIX. Na religião de Salvador, preserva rituais, línguas, o culto aos orixás, divindades africanas diferentes da África, povos da África. Já o candomblé ele é mais voltado para africano. Né? Na Umbanda, a questão é preto velho, é Maria Mulambo, é Pombagira, mas já no candomblé são os orixás, os caboclos, os 7 flechas, que seja lá. Tem um aí que o governo do Rio de Janeiro, município paga, né? O município paga dinheiro público para o cacique cobra coral, uma entidade espiritualista, para saber se vai chover no show da Madonna ou no show da Lady Gaga. Pode pesquisar, paga milhões de reais para saber se vai chover. Para fazer feitiços para não chover, pode pesquisar, está lá. Governo do município do Rio de Janeiro paga tantos milhões para isso, irmãos, entidades espíritas. Sociedade Teosófica, também do século XIX, busca investigar mistério da natureza. Então, quando você ouve falar teosofia, é espiritismo disfarçado. Taos, isso aqui está aqui perto, aqui em Vila Isabel. Religião esotérica. Só que é uma religião esotérica espiritualista, mais voltada para oriental. Lá na China, Japão. Tem a ver com taoísmo. Rosa Cruz, ordem mística tradicional, que estuda leis espirituais, natureza da alma, reencarnação, misticismo universal. Essa Rosa Cruz tem também na Tijuca, tem muita Rosa Cruz na Tijuca. Tem na Afonso Pena, não estou dando endereço não, só estou dizendo que tem aqui perto. Tinha ciência cristã também, tem muita coisa, gente, eu só botei só algumas aqui. Movimento Nova Era, esse aqui nos anos 90 foi a febre, né? O filme de desenho da Disney, né? Tinha seminário, tinha Josué Irion, né? Lembra dessa época? Teve muita coisa sobre Nova Era, Maitreya, o anticristo está sendo preparado, né? Música tocada ao contrário, símbolos da Nova Era, símbolos satânicos, né? E aí, o movimento que foi aquela atriz americana de Hollywood, esqueci o nome dela, que ela foi a divulgadora dessa Nova Era, pedras, o esoterismo em geral, né? Quando você vê uma loja de esotérico, irmãos, aí eu vou lá só para comprar um chá. Vai lá, você vai tomar um chá. Satanás. Vai. Fé Bahá'í, que é uma religião mais lá na Palestina, né? Que acredita na imortalidade também. Você vê que o espiritismo está em todos os lugares, irmãos. A doutrina espiritual, o movimento espiritualista está em todos os lugares. O universo desencanto, né?
O Tim Maia, ele foi o maior divulgador do Universo Desencanto. Eu estava fazendo um estudo, comentei contigo. Você foi testemunha, não foi? Estava eu e ele evangelizando nessas penas, chegou um rapaz e veio evangelizar a gente do Universo Desencanto, não foi? Todo de branco, com o folheto deles, tem todo um projeto espiritualista também. Finalizando, semana que vem, nós vamos estudar Paraíso na Terra. Quem quer ir para o Paraíso na Terra? Só 144. Só 144 mil, tá, gente?